Então, hoje o objetivo é explicar um pouco, né, para vocês o que é o projeto Mobile, que a gente executa lá na Superintendência de Informática, e falar um pouco sobre os objetivos, as direções e até, né, no final, a parte principal aqui que eu queria compartilhar com todos, é como as instituições parceiras, né, podem colaborar nesse processo. Tá? É um modelo que a gente está definindo agora. Até então, esse projeto era muito restrito para o FRN, então basicamente os usuários que utilizavam as aplicações mobile eram usuários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas a gente está trabalhando para que as outras instituições possam fazer uso também desse sistema. Então eu vou explicar um pouco aqui para vocês a maneira como isso vai ser feito, o que é que a gente já veio fazendo ao longo dos anos. Tá? Então o fato é que o contexto, assim, todos vocês acompanham, né, o contexto de aplicações móveis e de dispositivos móveis tem se popularizado bastante, né? Então hoje em dia praticamente todo mundo tem um dispositivo móvel e termina que até a cultura de acessar os sistemas tem mudado, né? Então muitas pessoas estavam acostumadas a usar sistemas tradicionais, sistemas de informação tradicionais, web, né? Até os nossos usuários dos sistemas corporativos também estão bem habituados com isso, mas o próprio contexto da tecnologia vem mudando, né, e vem requerendo que os sistemas se adaptem, modifiquem a forma de ser apresentado, porque agora a maioria dos usuários, né, ou boa parte dos usuários, também utilizam dispositivos móveis para acessar esses sistemas. Tá? Então esse é o contexto geral. Tá? Só alguns dados aqui também para apresentar, né, para a gente ter uma coisa mais objetiva, para ter uma noção. Né? Em 2014, tá, vocês percebem aí que basicamente 1 bilhão, né, esse dado aí é em milhares de unidades, tá? 1.862.000, né, tem dispositivos móveis, né? E em 2015 a perspectiva ainda é de aumentar ainda mais, tá? Na verdade 1 milhão não, 1 bilhão, tá? Relacionado a isso, tá? Outra questão também para avaliar do ponto de vista de sistemas operacionais, a gente percebe que o Android ainda continua, né, sendo o dispositivo que mais é utilizado, tá? Então isso é disparado, ele tem uma posição aí de quase 2/3 dos dispositivos gerais, tá? Então é até por esse motivo que hoje a gente prioriza isso. Tá? As aplicações da gente, elas saem as primeiras versões com Android e a gente vem trabalhando para oferecer para as outras plataformas. Tá? Então esse é o fato, a gente tem uma diversidade de dispositivos, tablets, smartphones, né? E aí qual é o objetivo desse projeto na Superintendência de Informática? O primeiro, tá, o principal objetivo é identificar cenários potenciais de uso da plataforma que envolve os processos de gestão da universidade. Tá? Então, a gente tem trabalhado constantemente em identificar que processos administrativos e acadêmicos, né, podem se beneficiar com o uso de dispositivos móveis. Tá? Eu gosto de enfatizar isso porque há um equívoco comum, né, quando a gente fala em oferecer, né, as funcionalidades dos sistemas para dispositivos móveis. Muita gente liga isso, né, simplesmente a colocar as funcionalidades que já tem no sistema web para dentro do dispositivo móvel. Tá? Mas por que isso é um erro comum? Porque a forma de usar um dispositivo móvel é diferente de usar, né, um computador, um PC. Então eu não posso colocar funcionalidades num dispositivo móvel que sejam funcionalidades que o usuário vai preencher 10 campos, vai escrever um relatório de um projeto acadêmico. Não faz sentido ele escrever um relatório dentro de um dispositivo móvel. Tá? Então a gente tem trabalhado, né, o trabalho não é simplesmente pegar a funcionalidade e oferecer dentro do dispositivo móvel, mas repensar, né, a funcionalidade, né, e repensar em todo o processo de gestão acadêmico para que a funcionalidade faça sentido. Tá? E a gente também tem trabalhado constantemente nisso, né, de avaliar e usar essas tecnologias modernas, específicas de dispositivos móveis. Então, vocês vão ver que algumas soluções aqui envolvem QR Code, né, uma coisa que para PC ou para funcionalidade tradicional não era
oferecida no sistema, mas quando a gente começa a pensar em dispositivo móvel, a gente já começa a pensar, além do código de barra lá dos processos ou do patrimônio, né, a gente deveria oferecer isso também no formato de QR Code, porque nos dispositivos móveis é muito comum essa leitura de informações com QR Code. E ampliar os benefícios, né, dos sistemas, de maneira geral, através dessa disponibilização de novas ferramentas e funcionalidades focadas em mobilidade. Tá? Esse objetivo também tem muito a ver com o seguinte: a gente tem pensado, inclusive, em novas funcionalidades que não existiam nos sistemas, tá? Mas que agora, com esse novo tipo de dispositivo, esse novo tipo de equipamento, fazem mais sentido, né, existir. Então, a gente está constantemente pensando nisso. Eu vou falar aqui de algumas ideias e de alguns projetos que a gente já está em andamento, mas esses três são os três principais objetivos. Então, para enfatizar, o objetivo do projeto não é pegar simplesmente as funcionalidades que tem nos sistemas e disponibilizar para as plataformas móveis, né? Existe todo um trabalho aí de conceber os processos, conceber as ferramentas, né, que façam sentido e que vão beneficiar os usuários finais, tá, com o uso da tecnologia móvel. E aí vou falar um pouco do histórico, tá, para vocês entenderem como esse negócio começou, né, e até veio mudando ao longo dos anos. Tá. Esse projeto foi um projeto piloto que a gente iniciou em agosto de 2011. Tá, já no final de 2011 a gente começou, né, eu fiz uma proposta lá para a Superintendência de Informática, e a gente começou muito como um projeto de pesquisa para avaliar, né, o uso das plataformas móveis no contexto dos sistemas. Né? Nesse primeiro momento, o escopo foi bem o SIGA-A, tá? E no início a gente não tinha uma percepção, né, como a gente tem hoje, de que não é simplesmente, né, pegar funcionalidades e colocar no dispositivo móvel. Né? Nesse começo a gente pensou, né, que era oferecer todas as funcionalidades do SIGA-A, mas já nas primeiras versões a gente já foi identificando, né, que várias funcionalidades que estavam lá no sistema acadêmico a gente não colocaria no dispositivo móvel, não colocaria nem no futuro, não por questão de tempo, porque não faria sentido estar ali, né, para o usuário final. Então a gente começou esse projeto, tá, e publicou uma aplicação que hoje já está lá na loja da Google. Tá? Então vocês podem até consultar e pesquisar, a gente tem um histórico aqui que eu vou mostrar. Tá? Em 2011 foi isso. Em 2012, já que a gente conseguiu sucesso, né, com o SIGA-A, a gente expandiu para os demais sistemas, né? Então começou a pensar nos outros sistemas, além do SIGA-A, né? Principalmente o SIGA-RH e o CIPAC, como é que eles iam ter funcionalidades ou iam oferecer parte das funcionalidades dele para usuários que quisessem acessar essas funcionalidades a partir de dispositivos móveis. E aí, em 2013 e 2014, tá, qual foi o principal foco aí do projeto? Foi atender novas demandas e oferecer serviços inovadores. Então, hoje a gente amadureceu, tá, muito mais. Assim, eu entendo que a equipe como todo e até a própria Superintendência de Informática amadureceu para perceber que a questão não é pegar funcionalidades e colocar dentro do dispositivo, mas é muito mais pensar todo o processo de gestão, tá, com esse tipo de dispositivo. Então, só para vocês perceberem no SIGA-A, tá? Uma coisa que a gente percebeu logo quando a gente gerou a primeira versão. A gente tem uma funcionalidade que é muito comum, né? Muitos professores utilizam, que é a funcionalidade de frequência. Tá? Então, quando o professor entra na sala de aula, ele pode fazer a chamada, né? Tem lá os alunos dele, e no sistema ele já oferece uma interface para que ele coloque presença, tá, em cada um dos usuários, em cada um dos alunos, né? E submeta isso para o sistema e isso fica registrado. Quando a gente implementou essa funcionalidade no dispositivo móvel, né, a gente concebeu da maneira, né, como era no sistema web, só que na primeira versão a gente já percebeu que tinha uma particularidade. A particularidade era que esse tipo de funcionalidade, né, seria muito mais interessante, poderia fazer uso da plataforma móvel se ele funcionasse offline. Ou seja, muitas salas de aulas onde o professor estava não tinha conectividade. E ele poderia fazer toda a chamada, a presença, em modo offline, sem acesso à rede, e quando ele retornasse para o departamento, para a unidade dele, né, o sistema sincronizava automaticamente e registrava essa chamada. Isso é uma coisa que o sistema web não faria nem sentido, porque o sistema web, por natureza, ele já está sempre conectado. Tá? Então, a partir disso, a gente foi identificando, né, novas oportunidades de melhoria para usar melhor a plataforma móvel, né? Não simplesmente copiar o que se tem na plataforma web. Aí alguns resultados,
Tá? As aplicações que foram desenvolvidas, tá? O SIGA Android e iOS, tá? A gente tem também o SIGA, o SIGA RH e o CIPAC, uma versão que a gente chama Web Mobile. Tá? Essas 3 versões são as versões mais próximas daquela realidade inicial que eu comentei, né? Que era pegar simplesmente algumas funcionalidades que já existiam e dar uma cara um pouco diferente, mas elas ainda são bem web mobile. O acesso é web, não tem essa questão de ser aplicativo de fato. Tá? Também teve a implementação do jornal da UFRN, que foi feito em Android e iOS. Tá? Em seguida, a gente fez um leitor de presença em eventos, que vocês estão vendo aí, né? Todo mundo deve ter visto o uso dele, que vocês estão com um crachá, tem um código QR Code nele, né? E o que é que o pessoal faz aí na entrada? Basicamente, lê esse QR Code para registrar que vocês estão presentes no evento. Cada dia esse registro pode ser feito, tá? E esse tipo de solução pode ser usado para qualquer tipo de evento, tá? Não é especificamente para esse evento. Tem também outra aplicação que foi desenvolvida, que é o protocolo de documentos e processos. Né? Com essa aplicação, a gente permite que os processos que tramitam nas instituições, né, sejam registradas movimentações. Então, em cada unidade que aquele processo chega, né, o funcionário lá, o servidor, ele faz uma leitura, né, dizendo que recebeu o processo. Tá? E essa aplicação que já existia, mas com um leitor de código de barra, com uma aplicação desktop, a gente implementou também para dispositivo móvel. Então, qualquer servidor com um tablet ou com um smartphone pode fazer a leitura do processo e já registrar que ele recebeu, que ele enviou, tá, aquele processo. E agora, recentemente, o filho mais novo aí dessa célula mobile é o SIGA RH Android, tá, que a gente publicou ontem. Então, ontem foi publicada essa aplicação SIGA RH Android, que tem essa mesma ideia, né? Pega algumas funcionalidades, né, que já existem no SIGA RH, adapta elas para o contexto móvel e está ofertada, tá, para quem é usuário Android. Então, deixa eu mostrar a tela de algumas aqui, para vocês terem noção. Quem não conhece, tá? Quem já conhece, né, pode depois fazer algumas perguntas gerais. Mas esse é o SIGA Mobile. Tá? A gente tem várias funcionalidades, né? Está disponível tanto para discentes quanto docentes. Aí ele pode ver as turmas dele, pode entrar numa determinada turma. No caso do docente, ele pode registrar a frequência, né, dos alunos dele. Tá? Os alunos podem ver notas, ver a frequência dele. Então, tem as funcionalidades mais comuns, né, que os discentes e os docentes utilizam, a gente implementou nesse tipo de plataforma. Tá? Okay. Essa última figura aqui, né, a de frequência... Tá, essa da direita aqui, né, frequência não sincronizadas, é exatamente o que eu comentei para vocês. Né? O professor, ele, quando registra a frequência dele, né, a frequência dos alunos, pode ser que ele esteja sem conectividade, mas assim que ele retorna, né, que a gente identifica a conectividade, ele tem essa tela aí de frequência não sincronizadas, que ele pode dizer quais são as frequências que ele quer sincronizar, tá? Com o servidor. Aqui são alguns resultados, eu tirei esse print screen hoje. A gente já tem aproximadamente 10 mil usuários ativos, tá? Isso conta só as instalações ativas. Começou desde 2012 ali, né? Finalzinho de 2011, 2012, tá? E atualmente a gente tem uma avaliação média de 4,29 aí de 5, tá? Então a aplicação ela é bem avaliada. Esse é o jornal da UFRN, também um aplicativo que permitia, né, a divulgação melhor das comunicações internas. Então, existe um jornal lá e aí essas edições saem publicadas aí, você pode baixar o arquivo. O protocolo de processo de documento que eu comentei, né, relacionado ao recebimento e envio de processos. Tá aqui a telinha dele de login, né, ele permite fazer a leitura tanto com o código de barra tradicional como com QR Code. Tá? Basicamente, o usuário faz uma movimentação, né, dizendo a unidade de origem, a unidade de destino, tá? E movimenta aquele processo fisicamente. Aqui está o coletor de presença, tá? Uma foto bem recente aí, basicamente do evento aqui de vocês. Tá? É uma aplicação também comum, funciona em modo offline e online. Tá? Então, a gente registra todas as presenças e depois isso é enviado
para uma aplicação, para um servidor, né, que tem a retaguarda que registra todas essas presenças. Okay? E também tem o coletor de patrimônio, tá? Essa aplicação ela está ainda em avaliação, né? A gente ainda está homologando, mas é o coletor, né? Eu acho que algumas instituições já utilizam isso, mas existe um leitor específico, né, que vocês utilizam. A gente implementou isso também em Android. Então, qualquer tablet ou smartphone, você pode ter a aplicação, tá? E fazer a coleta de dados de patrimônio da instituição. Aqui uma telinha. E o filho mais novo aí, né, que foi publicado ontem, é o SIG-RH Mobile. Tá? Ele tem as principais funcionalidades que estão disponíveis no SIG-RH. Tá? Então tem alguns print screens aqui para vocês terem uma noção. Tá? Então basicamente dados pessoais, funcionais, várias solicitações eletrônicas que o servidor pode fazer, tá? Cadastrar férias, consultar férias, tá? Consulta de afastamentos, declarações. Então essas funcionalidades que são mais comuns estão disponíveis, tá? Eu estimo aí, eu não tenho esse número de cabeça, mas estimo que tem umas 20 funcionalidades diferentes, pelo menos, tá? Nesse aplicativo. Pronto, e aí a questão, isso foi tudo que foi feito, né, nesse período aí de tempo, tá? Como eu falei no início, tá? Essas aplicações ainda estão de uso restrito da universidade, né, da UFRN, mas a ideia é que não permaneça assim, tá? Mas e aí qual é o futuro, né? Assim, a gente precisa continuar evoluindo, essa célula ela também tem muito esse objetivo, tá? A gente está sempre tentando ver que coisas, né, que oportunidades de inovação, tá, nessa área, né, a gente pode realizar. Então, constantemente a gente está sempre avaliando aplicações existentes, vendo oportunidades dentro dos processos de gestão e acadêmicos que a aplicação poderia ser utilizada. Tá? Então a gente precisa continuar evoluindo, inovando, tá? Um conceito aí de alta tecnologia, né, para o Miguel Arraes, né, era que alta tecnologia para a grande maioria do povo brasileiro é um bico de luz, né, e uma torneira jorrando água em casa, tá? Mas para os nossos usuários não é isso, tá? Os nossos usuários são usuários avançados, né? Cada vez que a gente publica uma aplicação dessa, cada vez que a gente coloca funcionalidades novas, né, a demanda sempre aumenta. Tá? Então o pessoal já solicita coisas mais atuais, então muitos alunos, muitos docentes estão muito conectados com o WhatsApp, Facebook, já requerem, né, funcionalidades que existem nesses aplicativos populares para dentro dos sistemas que eles conhecem, né, e a gente está trabalhando nesse sentido. Tá? E quais são as novas ideias? Tá? Uma ideia aí que a gente está em processo também de homologação é a identidade digital. Qual é a ideia desse projeto? É permitir que seja gerada, né, uma identidade digital e como os usuários, né, tanto discentes quanto docentes, eles têm uma forma de autenticar, né, com login e senha. Tá? Em alguns locais ele poderia, ao invés de ter uma carteira física, né, ele gerar naquele momento uma identidade, né, e ter todo o processo de autenticação em cima dessa identidade. Tá? Então eu poderia, por exemplo, no restaurante universitário, tá, ao invés de ter a minha carteira, eu poderia me autenticar com login e senha, gerar uma carteira lá naquele momento, digital, e entrar no restaurante universitário, né, ser autenticado com essa informação. E em outros pontos também, tá? Isso aí é um processo muito mais, esse projeto aí, ele está muito mais nessa fase de análise de viabilidade, mas do ponto de vista de implementação, né, a gente já fez várias coisas, tá? A gente está discutindo melhor como é que usaria essa solução de maneira em alguns pontos da universidade, tá? Então, aqui é basicamente o processo de certificação, né? Eu estou simulando ali que do lado de lá algum usuário, né, na tela do computador, ele está com o aplicativo dele, gerou a identidade digital dele, e tem uma outra aplicação aqui que está homologando, né, que está autenticando a identidade dele. Tá? Então são, na verdade, duas soluções, né? Tem o quem gera a carteira e quem autentica a carteira. Tem uma outra questão aí que está muito alinhada com o que o Franklin também comentou na apresentação passada, né? A gente tem discutido, né, e já está em fase de concepção também, um módulo de mensagens do SIG-A. Tá? Qual é a ideia desse módulo?
é permitir o envio e recebimento de mensagens de grupos pré-definidos. A gente já tem grupos pré-definidos, né, dentro da instituição. Então, uma turma nada mais é do que um grupo ali de pessoas que têm um interesse comum, né, que estão pagando aquela disciplina, e aí a ideia é que o próprio sistema facilita a comunicação entre essas pessoas, né? Qual seria uma forma adequada de fazer isso, né? Imitar, né, ou se inspirar no WhatsApp para ter esse conjunto de grupos virtuais. Então, se eu já estou matriculado numa turma, eu posso ficar mandando mensagens como o WhatsApp para todos os meus amigos, tá, daquela turma. Posso me comunicar com professores, dentro do departamento eu posso ter grupos também, né, ou o grupo todo do departamento e me comunicar, mas o fato é que esse módulo aí, a ideia dele é ser algo bem inspirado no que é o WhatsApp, que eu possa mandar mensagens, tá, para os meus amigos. A diferença é que seria corporativo, né, seria interno, e os grupos já têm, de certa forma, são pré-definidos, né, conselho de turma, de departamento, ou outros grupos que a gente identificar dentro da instituição. E aí o ponto principal, né, que eu queria apresentar aqui, que é o que foi o resultado aí desses últimos meses de discussão, de debate, é como as instituições parceiras, né, vão se envolver nisso. Tá? Eu acho que alguns de vocês já participaram dos outros workshops e normalmente eu apresentava aqui várias dessas coisas, mas no final, né, as aplicações eram basicamente privadas ou eram aplicações que só eram utilizadas dentro da própria universidade. Mas a gente está querendo mudar isso, tá? E qual é a ideia de mudar isso? É desenvolver aplicações que são multi-institucionais, tá? Ou seja, que vão permitir que as instituições pertencentes à rede façam uso dessas aplicações móveis também. Como é que vai ser esse processo? Tá, a gente discutiu bastante, tá, esse modelo, tá, porque qual era a dificuldade antes, né? Assim, até para todo mundo entender, porque era um pouco mais complicado, né, em relação a aplicações móveis. Quando a gente está falando de aplicações móveis, se a gente simplesmente compartilhasse o código, como é hoje na cooperação lá, vocês tivessem acesso ao código, o que é que ia acontecer? Né? Cada instituição poderia adaptar o código da aplicação móvel e gerar uma aplicação móvel e publicar na loja. Com o tempo, a própria aplicação ia perder a característica dela. Um usuário final entraria lá na loja, né, e procuraria SIGA-A, e aparece 20 SIGA-As diferentes, tá? SIGA-A UFRN, SIGA-A UFS, SIGA-A com letra maiúscula, SIGA-A com letra minúscula, e a aplicação iria perder essa característica dela. Tá? Então a gente estava segurando isso um pouco mais com esse receio e chegou no modelo, né, que a gente acredita que seja um modelo adequado para a gente fazer isso. Como é que é esse modelo? Tá? A ideia do modelo é o seguinte, né, a gente vai ter as aplicações móveis. Deixa eu só ver como é que eu... Deixa eu ver aqui, se eu... tem letra... ok, então por isso. Tá, então, lá de cima tem as aplicações móveis, né? E qual é a ideia? A ideia é que o usuário final, ele baixe, é uma única aplicação, SIGA-A ou CIPAC ou qualquer outra aplicação que a gente imaginar dessa família, ele baixa a aplicação e a primeira vez que ele usa essa aplicação, tem um processo de setup, tá, que vai fazer o seguinte, nesse processo de setup, ele vai na UFRN, tá, nos sistemas da UFRN, e faz uma busca de quais são as instituições que a gente diz que são homologadas a usar o aplicativo. Tá? Eu vou explicar um pouco o que é esse processo de homologação. Mas aí, essas instituições que estão homologadas, tá, vão aparecer para o usuário, ele vai selecionar, tá, aparecer algumas instituições aí, como Alagoas, Ceará, quem é de alguma dessas instituições, não se preocupe, é só um teste, tá? A gente colocou um nome fictício, tá? Não quer dizer que as aplicações estejam homologadas. E aí retorna essa lista de instituições e o usuário escolhe qual instituição que ele faz parte. E aí, a partir desse momento, já começa um outro processo. Tá? Então, existe esse processo inicial, que é essa definição, tá, de qual instituição ele vai, de qual instituição ele faz parte. Depois das outras vezes, tá, o que é que vai acontecer? Como ele já configurou e já disse qual instituição que ele faz parte, a partir dos próximos usos, todo o acesso da aplicação é direto com a instituição parceira, não passa mais pelos serviços da UFRN. Tá certo? Então, existe só esse processo inicial, que ele faz uma busca de todas as instituições que
podem usar, né, que estão homologadas a utilizar o sistema, e a partir daí todo o acesso é diretamente com o serviço, né, que está instalado na instituição. Então, deixa eu falar um pouco desse processo aqui de homologação. Qual é a ideia desse processo de homologação? É porque a gente tem que ter alguns cuidados aí, tá, relacionados a que instituições vão estar homologadas a usar. Quais são esses cuidados? Esses cuidados é porque ali é uma aplicação cliente, né, uma aplicação móvel, uma aplicação diferente, e ela utiliza os serviços, né, dos sistemas através de uma interface de serviços pré-definida lá, né, que são um conjunto de serviços REST. E aí a gente precisa garantir que a instituição, né, parceira que queira ofertar essa aplicação para os usuários estejam com alguns requisitos cumpridos. Que requisitos são esses? Ele está numa versão, tá, X lá que a gente vai estabelecer. A instituição parceira, por exemplo, a Universidade Federal do Ceará, se ela quiser oferecer para os usuários dela, né, para os discentes e docentes, esse serviço, né, ela vai ter que estar com a versão 1.19 do SIGA-A, porque a 1.19 é que oferece esse conjunto de serviços. Tá? Além disso, né, a gente vai ter um processo interno de homologação mesmo, uma execução de uma série de casos de testes, né, para validar se os serviços estão respondendo da maneira como a aplicação espera. Se eles estiverem respondendo, então a instituição é homologada e a partir daí a gente cadastra em nossa base aquela instituição como sendo uma instituição homologada a usar o sistema. Tá bom? Então essa é a ideia geral, a gente ainda está trabalhando nisso, tá? Deixa eu falar um pouco como é que está o status atual. Tá? A gente está fazendo uma homologação com a UFS, tá? Federal de Sergipe. Por que foi a Federal de Sergipe? Porque foi a primeira que nos procurou, né, oficialmente querendo utilizar a aplicação móvel. Foi quando a gente chegou nessa solução de ter esse modelo multi-institucional. A previsão é que agora em novembro a gente já libere, tá, a aplicação multi-institucional, já contendo as duas instituições, que é a UFRN e a UFS. Tá? E a partir desse trabalho, né, a gente vai avaliar como é que a gente cria um modelo, tá, para abrir esse processo de homologação às outras instituições. A previsão disso é fevereiro de 2015, porque a gente tem que implementar uma série de casos de teste, validar quais são exatamente as versões, tá, e criar um roteiro para que as instituições que estejam interessadas, né, consigam adaptar ou migrar os seus serviços para que a aplicação móvel consiga conversar, tá, no protocolo que a gente tem, que a gente define. Ok? Então, essa é a ideia, são as metas. Tá? Eu fico por aqui e quem tiver dúvida, tá, acho que tem um tempinho aí para algumas perguntas. Obrigado. Gibeon, tem alguma padronização terminológica que vocês estão pensando com relação ao uso de termos na interface dessas aplicações? Quer dizer, para tentar uniformizar, né, os termos usados dentro dos sistemas acadêmicos, né, de cada instituição, dentro dos sistemas administrativos. Hoje esse ambiente possui um glossário de termos dizendo claramente o que é que significa para dar uma consistência na interface? Hoje, basicamente, assim, os conceitos que estão aí, do ponto de vista de interface, são os conceitos que a gente utiliza dentro da UFRN. Tá? Então, a partir dessas novas demandas, né, hoje a gente fez um aplicativo muito voltado para a Universidade Federal e a gente não sabe exatamente quais são essas demandas de terminologias específicas. O que é turma aqui pode ser um outro conceito em outra instituição. A gente ainda não conhece isso, mas a partir do momento que a gente começar a ter outras instituições demandando isso, identificar essa necessidade, tá, facilmente a gente consegue adaptar o aplicativo para que, tá, determinados termos ou determinadas telas funcionem de maneira diferente e sejam customizadas para cada instituição. Tá? É um desafio, não é uma coisa simples, mas é o primeiro passo, tá, para a gente conseguir, tá, criar essa aplicação multi-institucional. Claro que no primeiro momento não vai ser o ideal, mas a gente está tentando, né, capturar essas demandas para conseguir chegar no resultado final esperado.